Olá a todos, eu sou o jornalista, a sua fonte de informação diária. Líder do Hamas diz que não há libertação de reféns sem cessar-fogo total. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, transmitiu ao Catar e ao Egito estipulações específicas em relação ao retorno de reféns israelenses. Ele disse que nenhum refém será libertado até que haja um cessar-fogo completo. Em sua entrega sobre a posição do Hamas ao Catar e ao Egito, Haniyeh enfatizou a exigência de uma cessação completa da agressão contra os palestinos, ajudando-os e respondendo às suas demandas legítimas. O grupo continua a afirmar que está disposto a ter um governo de unidade nacional em Gaza, mas não sem o Hamas. Além disso, o grupo exige a criação de um Estado palestino, com capital em Jerusalém e direito de retorno reconhecido. A condição que vincula a libertação dos reféns nos termos do grupo rebelde ressalta a determinação do Hamas em controlar a negociação. O Catar e o Egito, servindo como intermediários, desempenham papéis fundamentais nesses esforços diplomáticos, refletindo a importância regional do conflito e os desafios para alcançar uma resolução duradoura. Hamas usou o hospital como centro de comando e manteve reféns no local. Agências de espionagem dos Estados Unidos avaliam que o grupo rebelde islâmico Hamas e outro grupo palestino que luta contra Israel usaram o hospital Al-Shifa de Gaza para comandar forças e manter alguns reféns, mas evacuaram o complexo dias antes de as tropas israelenses entrarem, disse uma autoridade norte-americana, citando a inteligência americana desclassificada. O complexo foi usado tanto pelo Hamas quanto pela Jihad Islâmica Palestina para comandar forças que lutam contra Israel, disse a autoridade americana, falando sob condição de anonimato. As agências de inteligência dos Estados Unidos não divulgaram as evidências nas quais basearam sua avaliação e confirmaram a informação de forma independente. Israel em plena Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial contra o islamismo radical perpetuada pelo Irã já começou, disse o recém-empossado ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, ao iniciar seu primeiro dia de trabalho. Estamos no meio da Terceira Guerra Mundial contra o Irã, liderada pelo islamismo radical, cujos tentáculos já estão na Europa, disse Katz. Ele discursou em cerimônia no ministério, na qual funcionários saudaram seu retorno ao cargo. Katz observou que ele saiu em meio à pandemia de Covid-19 e voltou no meio de uma guerra, não apenas contra o Hamas, mas também contra uma ideologia violenta. Ele culpou a República Islâmica pelo ataque do Hamas em 7 de outubro contra Israel, explicando que o grupo rebelde tentou impedir a conclusão de uma paz saudita com o Estado judeu. Estávamos no meio de um sonho de paz regional e é por isso que o Irã fez o que fez, alegou o ministro. Até mesmo o antissemitismo se tornou ligado a essa guerra maior, disse Katz, assim como as batalhas de Israel com grupos iranianos, o Hamas no sul e o Hezbollah no norte. Estados Unidos criticam apelos de Smotrich. O Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou os ministros israelenses de extrema-direita, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, por defenderem o reassentamento de palestinos fora de Gaza. Esta retórica é inflamatória e irresponsável, disse o porta-voz, Matthew Miller, em uma declaração relativamente rara e sem motivação, chamando 2 ministros israelenses pelo nome. A declaração ressaltou a crescente frustração em Washington com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o governo Biden continuou a apoiar diplomática e militarmente na guerra contra o Hamas, mas tem brigado cada vez mais em relação ao planejamento para Gaza assim que os combates terminarem. Durante meses, Netanyahu contrariou os pedidos dos Estados Unidos para começar a planejar quem governará a faixa de Gaza após a guerra, reconhecendo ostensivamente que seus parceiros de coalizão de extrema-direita rejeitariam propostas que não incluem a reocupação e o reassentamento de Gaza por Israel. Após semanas de silêncio sobre o assunto, Netanyahu iniciou o que 2 autoridades americanas no mês passado caracterizaram como uma campanha política, na qual prometeu repetidamente não permitir que a autoridade palestina volte a governar Gaza. Seus assessores falaram com repórteres sob condição de anonimato sobre a ideia de líderes locais do clã palestino governando a faixa. Outros membros de direita da coalizão, no entanto, foram mais próximos sobre suas visões para Gaza após a guerra, expressando apoio para encorajar os palestinos a emigrar de Gaza e restabelecer os assentamentos lá. Netanyahu não abordou pessoalmente o alvoroço sobre essas ligações, que receberam um grande impulso de Smotrich e Ben-Gvir, mas seu gabinete emitiu declarações insistindo que elas não representam a política do governo. Manifestação anti-Israel em Londres.
6 grandes grupos ativistas anti-Israel irão sediar uma das maiores manifestações desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em Londres. O Fórum Palestino na Grã-Bretanha, a Campanha de Solidariedade à Palestina, os Amigos de Al-Aqsa, a Coalizão Pare a Guerra, a Associação Muçulmana da Grã-Bretanha e a Campanha pelo Desarmamento Nuclear marcaram a manifestação para o dia 13 de janeiro em Londres, na Inglaterra. O transporte será organizado para trazer o maior número possível de manifestantes, de acordo com a crônica judaica. Em um comunicado conjunto, os grupos acusaram Israel de atos genocidas na faixa de Gaza, onde soldados das Forças de Defesa de Israel estão conduzindo uma operação militar. A guerra genocida de Israel em Gaza já matou mais de 20 mil palestinos, com milhares de desaparecidos e presumivelmente abatidos sob os escombros de suas próprias casas. Deixou 1,7 milhões de deslocados, abrigados onde podem e enfrentando um surto de grandes epidemias, disseram as organizações em um comunicado conjunto declarando a manifestação. Pedimos um dia de ação para Gaza e apoiamos o apelo da sociedade civil palestina para se unir para pedir um cessar-fogo permanente, parar o genocídio de Gaza, acabar com a ocupação e desmantelar o apartheid israelense, concluiu o comunicado. As forças de defesa israelenses ganham o controle do segundo importante centro de informações do Hamas. As forças israelenses concluíram a tomada do segundo centro de inteligência mais importante do Hamas no norte de Gaza, ao terminar de expulsar o grupo rebelde de seu último local em Daraj Tufá. Os combates pela área já duram semanas, com os soldados Yaron Eliezer Tnitz, Efraim Yachman e Itai Boton perdendo suas vidas em batalhas na semana passada, depois do centro de inteligência do Hamas encontrado perto do quartel militar da cidade de Gaza. Este centro de inteligência é considerado o mais importante do norte de Gaza, incluindo 37 estruturas, uma vasta rede de túneis que cai 20 metros no subsolo, 3 elevadores de túnel, escadas extensas e portas de explosão. Além disso, o complexo incluía uma gama diversificada de plataformas de comunicação que permitiam dirigir a guerra com as forças do Hamas tanto no norte quanto no sul de Gaza, em oposição a outras posições do centro de comando focadas apenas em uma área específica mais estreita. As tropas israelenses conseguiram prender e levar vivo o principal agente do Hamas responsável por cavar e dirigir a escavação da rede de túneis conectada ao centro de inteligência. O rebelde escavador forneceu diversas informações que ainda não foram compartilhadas. Vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, é eliminado. O vice-líder do Hamas no exterior, Saleh al-Arouri, procurado há anos por Israel e visto como o principal orquestrador rebelde na Cisjordânia, foi abatido em um ataque israelense no subúrbio de Dahieh, em Beirute, informaram autoridades do Hamas e do grupo rebelde libanês Hezbollah. A Agência Nacional de Notícias do Líbano disse que a explosão foi realizada por um drone israelense. As autoridades israelenses não quiseram comentar. Já algumas autoridades americanas não identificadas disseram que Israel era o responsável. A explosão abalou os subúrbios do sul da capital libanesa, reduto do Hezbollah, aliado do Hamas. A explosão causou um incêndio na rua Hadi Nasrallah, ao sul de Beirute. O Hamas confirmou que 7 pessoas perderam a vida no total na explosão. Um ataque de precisão a um apartamento no 3º andar, que serviria de escritório para o grupo rebelde. Se Israel estiver por trás do ataque, isso pode marcar uma escalada no conflito regional. O Hezbollah tem realizado ataques contra o norte de Israel desde o início da guerra em Gaza, citando apoio ao Hamas, levando a confrontos limitados, mas diários, ao longo da fronteira em meio a preocupações de uma guerra maior. E você, o que acha disso? Comenta aqui embaixo. Israelenses são presos por fraude após fingirem ser vítimas do 7 de outubro. Várias pessoas foram convocadas para interrogatório policial depois de alegarem ter sido vítimas do massacre de 7 de outubro para receber fundos de ajuda do governo, disse a unidade de porta-voz da polícia. Na unidade de investigação do Instituto Nacional de Seguros, foram compiladas informações que mostraram que havia indivíduos que cometeram fraudes para receber os fundos. Os suspeitos apresentavam alegações falsas sobre sua presença no local do festival de música Supernova, na tentativa de receber fundos de ajuda no valor de milhares de shekels. Após a investigação, os suspeitos foram liberados em condições restritas, enquanto a investigação continua em andamento. Esta não é a primeira tentativa de cidadãos de se aproveitarem de organizações que buscam fornecer financiamento às vítimas dos ataques de outubro. Um dos maiores casos de fraude durante a guerra de Israel contra o Hamas ocorreu quando foi revelado que o argentino-israelense Nico Astroga foi responsável por aplicar golpes em centenas de milhares de shekels
depois de afirmar que era um sobrevivente do festival de música Supernova durante o ataque em 7 de outubro. Imagens das Forças de Defesa de Israel destacam apoio aéreo às forças terrestres em Gaza. As forças israelenses divulgaram imagens que mostram o apoio aéreo próximo de drones da Força Aérea para as tropas terrestres que operam na faixa de Gaza. Os registros mostram ataques de drones contra agentes do Hamas lançando RPGs e mísseis contra tropas israelenses e disparando explosivos. As FDI disseram que os operadores de drones mantêm contato constante por rádio com as forças terrestres e o comando e controle da Força Aérea, que direcionam a aeronave para os locais corretos e os alertam sobre incidentes. Os drones também realizam outros ataques contra alvos do Hamas em Gaza e coletam informações. A publicação ocorre em meio a alegações infundadas de legisladores de extrema-direita de que as tropas terrestres não estão recebendo apoio aéreo suficiente durante suas operações em Gaza. Irã diz que pelo menos 73 perderam a vida em explosões perto do túmulo de Soleimani. O par de bombas que detonaram perto do túmulo do general iraniano Qassem Soleimani foram acionados por controle remoto, informou a agência de notícias iraniana Tasnim, citando fontes informadas. 2 sacos com bombas explodiram no local, diz a agência de notícias, que é considerada próxima do corpo da Guarda Revolucionária do Irã, cuja força Quds Soleimani chefiou antes de seu assassinato. Foi informado que 170 pessoas ficaram feridas em 2 atentados, além de pelo menos 73 baixas, segundo a mídia estatal. De acordo com as autoridades, algumas pessoas ficaram feridas ao fugir em seguida. Imagens sugerem que a segunda explosão ocorreu cerca de 15 minutos após a primeira. Uma segunda explosão atrasada é frequentemente usada por rebeldes para atingir o pessoal da emergência que estaria no local, além de infligir mais vítimas. Chefe do Mossad diz que aqueles que participaram do massacre assinaram sua própria sentença final. Após o assassinato do vice-chefe do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, o chefe do Mossad, David Barnea, disse: "Que todas as mães árabes saibam que, se seu filho participou do massacre de outubro, ele assinou sua própria sentença de abate." Barnea fez o comentário no funeral do ex-chefe do Mossad, Zvi Zamir, falecido anteriormente. A citação é uma paráfrase de uma famosa passagem do primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, que num discurso em 63 disse: "Que toda mãe hebraica saiba que confiou o destino de seus filhos a comandantes dignos disso." Reservista que elimina herói a tiros em meio a ataque rebelde é liberado da prisão domiciliar. O reservista das Forças de Defesa de Israel, Aviad Frija, que matou Yuval Kesselman a tiros no local de um ataque rebelde em Jerusalém, foi libertado da prisão domiciliar após um acordo alcançado entre o Ministério Público Militar. Frija está em prisão domiciliar supervisionada desde o ataque rebelde de 30 de novembro, durante o qual abriu fogo contra os 2 rebeldes que realizaram o ataque, mas também matou a tiros Kesselman, um civil armado que também abriu fogo contra os rebeldes. Kesselman havia baixado a arma e estava com as mãos no ar, gritando: "Não atire!" Frija foi preso 4 dias depois por suspeita de homicídio culposo. 3 pessoas perderam a vida e 5 ficaram feridas por 2 rebeldes do Hamas no ataque de novembro, quando abriram fogo contra passageiros que aguardavam em um ponto de ônibus. Kesselman estava dirigindo do outro lado da rua quando o ataque ocorreu. Ele parou o carro, atravessou a rua e correu contra os rebeldes e atirou contra eles. Frija foi um dos 2 soldados da reserva de folga que também responderam ao ataque, mas ele aparentemente confundiu Kesselman com um terceiro agressor. O Ministério Público Militar aguarda agora os laudos balísticos e de patologia, que foram um pouco atrasados, para depois formular uma decisão sobre a acusação de Frija, um processo que deve levar mais algumas semanas. Agora me diz, o que você acha de tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio? Qual é o seu posicionamento sobre essas notícias? A nossa aba de comentários é um espaço exclusivo para você, que eu deixo 100% liberado para ideias e sugestões. Faço questão de ler todos eles. Aqui na tela está aparecendo um outro vídeo, que serve de complemento desse aqui. Clica nele, que em alguns segundos eu te vejo do outro lado. Eu sou o Jornalista, a sua fonte diária de conhecimento geopolítico e militar. Te vejo na próxima batalha.